Você já ouviu falar de experiências extrasensoriais e psicocinese? Esse é mais um dos temas presentes aqui na exposição do Museu do Impossível. Se nunca ouviu falar sobre essas coisas, ou mesmo se já ouviu, vem com a gente para saber um pouco mais sobre o tema. Ao longo do museu terão muitas exposições em que vocês vão poder aprender um pouco mais sobre todos esses fenômenos. Por isso, aqui a gente vai dar uma breve introdução do que vamos apresentar, e caso seja de seu interesse, você pode dar continuidade no vídeo para que a gente possa aprofundar um pouco mais nesse assunto. Bem, mesmo que você nunca tenha ouvido falar os nomes experiências extrasensoriais e psicocinesia, tenho certeza que você já ouviu exemplos desses fenômenos em algum desses filmes aqui. A indústria cultural popular utiliza grandemente desses recursos em seus filmes, como a gente pode ver nos filmes Premonição, O Sexto Sentido e na série The X-Files. Mas o que isso está fazendo no Museu do Impossível e de onde vem a associação desses fenômenos com a psicologia? Calma, vem com a gente que a gente vai explicar um pouco melhor. ESP são experiências extrasensoriais, as quais envolvem as mais diversas faculdades mentais inerentes a algumas pessoas. As pessoas dotadas dessas habilidades têm uma percepção mais apurada dos eventos e dos objetos à sua volta, sem precisar para isso recorrer aos órgãos dos sentidos mais usados. Existem algumas classificações das ESPs, sendo as mais conhecidas a telepatia, a clarividência e a precognição. A psicocinesia, que tem sua abreviatura por PK, é a influência mental no ambiente, ou melhor, na interação direta entre mente e matéria. A psicocinesia é popularmente conhecida como a habilidade de mover objetos com o poder da mente, ou mesmo por mecanismos que ainda permanecem desconhecidos. Além disso, eventos físicos como poltergeists, também chamados de psicocinesias recorrentes espontâneas, são eventos paranormais que se manifestam em um ambiente no qual existem ocorrências físicas, como chuva de pedra, movimentação, aparecimento e desaparecimento de objetos, sons, luzes e outros. Bem, se você se interessou por esses fenômenos, a partir daqui a gente vai aprofundar um pouco mais na explicação de cada um deles, falando um pouco mais sobre suas classificações e sobre pessoas que ficaram famosas por possuir essas habilidades. Vamos começar falando um pouco mais então sobre as ESPs. A experiência ou percepção extrasensorial é uma expressão muito utilizada na parapsicologia, que é uma vertente da psicologia que busca estudar fenômenos paranormais e psíquicos. A ESP se trata de uma habilidade paranormal referente à recepção de informações não adquiridas através de sentidos físicos reconhecidos, ou seja, o tato, a visão, a audição, ou mesmo o olfato ou o paladar, mas sim percebidas com a mente em algum outro mecanismo desconhecido. O primeiro cientista sério e respeitável a estudar esses acontecimentos e também o responsável por batizá-los de fenômenos extrasensoriais foi Joseph Bank Rhines, em 1934. Rhine, em conjunto com o psicólogo William McDougall, cunhou o termo parapsicologia, desenvolvendo a metodologia e os conceitos fundamentais dessa vertente da psicologia experimental. Como já falamos anteriormente, uma experiência extrasensorial possui classificações, sendo as principais a telepatia, a clarividência e a precognição. Como a maioria de vocês deve conhecer, a telepatia é a capacidade de obter informação vinda diretamente da mente de outra pessoa, sem haver a mediação dos sentidos que a gente conhece. Um exemplo seria pensar numa pessoa e ela te mandar mensagem logo em seguida, sem aviso prévio. Você não teria como saber que essa mensagem viria, mas ainda assim, algo em você despertou e você sentiu que isso aconteceria. Acredita-se na existência de algo diferente na consciência do ser humano, como se houvesse a integração entre duas mentes sem a mediação dos sentidos. Apesar disso, a experiência telepática não é a mesma coisa que a telepatia em si. A experiência telepática pode, na verdade, ser uma falha de memória, por exemplo. Utilizando esse mesmo exemplo, se você esqueceu que sua mãe te mandaria uma mensagem quando saísse do trabalho, e próximo a esse horário você pensa nela, não houve uma conexão entre duas mentes, apenas um esquecimento de algo já previamente avisado. Na clarividência, tem-se a capacidade de obter conhecimento de informações vindas do ambiente sem a utilização de quaisquer canais sensoriais, ou seja, a habilidade de visualizar acontecimentos e objetos à distância. O termo clarividência também é aplicado em certas escolas do espiritualismo e ocultismo, a chamada visão espiritual, que permite enxergar planos espirituais ou pelo menos algo pertencente a tais planos. A precognição também é um pouco mais conhecida, assim como a telepatia, em especial por conta da série de filmes Premonição. A precognição é a capacidade de obter informações de eventos antes que eles aconteçam, como se fosse a previsão do futuro. Além disso, temos alguns outros exemplos, como a retrocognição, visão de fatos passados, a mediunidade, que é a interação entre vivos e mortos, e a psicometria, que é o dom de colher dados sobre alguém ou uma localidade ao entrar em contato com um determinado objeto físico. Bem, apesar do estudo ser muito interessante, a pesquisa encontra limites, porque normalmente os relatos que aparecem são isolados.
Além disso, o tempo também dificulta o estudo, pois não é comum conseguirmos acompanhar esse tipo de vivência na hora que estão acontecendo. Normalmente, os relatos se referem a algo que já aconteceu. E mesmo em situação experimental, na qual é possível controlar as variáveis, pode-se argumentar que o fato de tirar o sujeito do seu cotidiano pode também interferir na possibilidade de ocorrência desse tipo de vivência. Mas, e aí? Como que a gente estuda esses fenômenos, então? Os fenômenos psi ligados à percepção extrasensorial precisam ser controlados de modo que seja possível verificar que o resultado de um experimento não se deu devido a um aspecto da sensorialidade, ou seja, impedir o sujeito de ter contato sensorial com a informação que se busca transmitir. Por exemplo, uma imagem que é supostamente transmitida de uma pessoa para outra através da mente. Aqui, a gente precisa ter o cuidado de garantir que o receptor não tem contato visual com a imagem em questão. A partir desse momento, a gente vai começar a trazer alguns exemplos de experimentos. O primeiro são as cartas Zener. Os materiais para eles são 25 cartas, 5 de cada desenho, sendo eles o círculo, a cruz, as ondinhas, o quadrado e as estrelas. O objetivo das cartas é a avaliação e o treinamento da paranormalidade. Para isso, o sujeito experimental deve tentar acertar qual o símbolo da carta que foi puxada pelo aplicador. Usadas na condução de experiências ligadas à percepção extrasensorial, principalmente no estudo de clarividência, foi possível comprovar que a telepatia, a precognição e a clarividência são capacidades reais do ser humano e não apenas fenômenos explicados por mera coincidência. Apesar disso, os céticos ainda alegam que era possível trapacear nos testes. Bem, o experimento de Ganzfeld, do alemão campo inteiro, é uma técnica usada no campo da parapsicologia para tentar testar a percepção extrasensorial em algum indivíduo. Ele possui efeito semelhante ao de privação sensorial, na qual há redução ou remoção deliberada de estímulos de um ou mais dos sentidos, como a visão, olfato, paladar e etc. A sua finalidade é a percepção de sensações paranormais a partir do isolamento de certos sentidos do ser humano. Ele seria a base de que os humanos poderiam perceber estímulos extrasensoriais através da anulação de sentidos. Além disso, ele é praticado com a intenção de corroborar se o ser humano tem a capacidade de perceber objetos e sons que não fazem parte do campo perceptivo. Ele serve para indagar a existência da telepatia e outras habilidades sobrenaturais das pessoas. Essa técnica foi idealizada por Wolfgang Metzger em 1930 como parte de sua investigação sobre a teoria da Gestalt. Os resultados apresentam, até esse momento, algumas das mais fortes evidências quantificáveis para a existência da telepatia. As etapas para o experimento são tapar os olhos e colocar os fones de ouvido para evitar possíveis sons e objetos que causem distrações. Nesse momento, um som branco é reproduzido através dos fones de ouvido, e após um intervalo breve de tempo, outra pessoa na frente vai tentar enviar de forma telepática algumas imagens que observe nesse momento. Entretanto, um dos problemas desse experimento é que se o procedimento é feito com frequência, ele pode causar alucinações auditivas, visuais ou perceptivas. Agora falando um pouco mais sobre a psicocinesia. Na psicocinesia existe uma suposta habilidade de mover objetos sem tocá-los, ou seja, utilizando apenas a influência da mente. A psicocinesia pode ser classificada em macro ou micro. Na macro é possível observar diretamente o acontecimento. Um exemplo seria a levitação de objetos ou movimento significativo de algum objeto. Na micro não ocorrem eventos passíveis de serem observados diretamente. Para captá-los seria necessária a realização de experimentos. Um bom exemplo são os experimentos com RNG, Random Number Generator, traduzindo gerador de números aleatórios. O RNG gera os números 0 e 1 aleatoriamente, sendo a chance de cada um deles de ocorrer em 50%. O objetivo do sujeito é produzir um padrão que diferencie desse 50%. Então o sujeito deve influenciar a distribuição de 0 e 1, produzindo um padrão onde não deveria acontecer. Dessa forma, é possível avaliar se de fato o sujeito tem a capacidade de influência sobre tal evento. Aqui, a gente tem algumas figuras de importância na psicocinesia. Uri Geller ficou conhecido nos anos 70 ao demonstrar seus dons sobrenaturais na televisão. Um dos seus principais feitos era entortar e quebrar talheres só com o poder da mente. Eusapia Palladino também foi uma médium, a primeira médium, inclusive, de efeitos físicos a ser submetida a experiências pelos cientistas da época. As manifestações da sua mediunidade consistiam na movimentação e levitação de objetos, principalmente. Bem, mas o que pensam os céticos sobre isso? Justamente pelas limitações na pesquisa de ESP e PK, existem muitas divergências acerca do assunto. Os parapsicólogos defendem que há evidências suficientes para comprovar a existência desses fenômenos,
enquanto os céticos defendem que não há evidências ou que as evidências são muito fracas. Nesse sentido, os céticos buscam desvendar tais fenômenos anômalos, buscando neles uma explicação racional, desvendando aqueles que se dizem paranormais, mas que utilizam somente de truques para enganar as pessoas. Quando a gente pensa em ESP e PK, vem logo esses exemplos extremos à mente, como a levitação de objetos ou a telepatia, e é quase automático dizer que a gente não passa por isso. Mas será que você realmente nunca experienciou nada desse tipo? Você ter sonhos que se realizam, falar alguma coisa com outra pessoa ao mesmo tempo, também são exemplos desses fenômenos paranormais. Bem, é aqui que a gente termina a nossa apresentação sobre esses fenômenos. Muito obrigada e continue a aproveitar o laboratório.